Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Provérbios, nosso 10º encontro. Trabalhar Provérbios capítulo 4, do versículo de 1 a 9. Ouçamos nossa leitura. Filhos, obedeçam à disciplina paterna e fiquem atentos para adquirir a inteligência. Eu lhes dou uma boa doutrina. Não abandonem a minha instrução. Eu também fui filho do meu pai e amado ternamente por minha mãe. Ele me instruiu assim: conserve os meus conselhos em sua mente. Observe os meus preceitos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira a inteligência e não se esqueça delas, nem se afaste dos meus conselhos. Não abandone a sabedoria e ela o guardará. Ame a sabedoria e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Adquira a inteligência usando tudo o que você possui. Conquiste a sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela colocará em sua cabeça um belo diadema e o cingirá com uma brilhante coroa. Vamos então à leitura. Versículo 1. Filhos, obedeçam à disciplina paterna e fiquem atentos para adquirir a inteligência. Na antiguidade, a relação mestre-discípulo, bem como a referência da relação pai-filho, tem seu significado. Normalmente o mestre chamava seus discípulos de filhos. Isso não impede também que possamos ver a relação pai-filho. Se pai e filho é uma relação sobre a vida familiar, a vida dentro de um povo de Deus, construção social, a relação mestre-discípulo, mestre como pai e o filho como discípulo, traz uma relação do discípulo que está sendo preparado para a vida e o significado maior, mais profundo da vida, e a sua relação da vida, inclusive da vida que transpõe as relações sociais, que tendem também à eternidade. A disciplina inclui todo o processo de educação. A primeira disciplina, pai e filho, é familiar. Depois, entre mestre e discípulo, ele é responsável pela educação e pela correção. O mestre instrui o discípulo na disciplina moral, cuja referência é o Pentateuco, a Torá, a Aliança. Também na antiguidade, o mestre está numa posição maior que a posição paterna, pois é ele que conduz o aluno ao mundo que há de vir, enquanto o pai conduz o filho neste mundo. A disciplina do mestre conduz à aquisição da inteligência, isto é, a inteligência é a compreensão da sabedoria.
colocar a mente e a capacidade pensante do homem para compreender a sabedoria. Versículo 2. Eu lhes dou uma boa doutrina, não abandonem a minha instrução. Então agora vem o mestre falando aos filhos, aos discípulos. Aquele que busca a instrução não deve abandonar esta instrução divina, reconhecida, revelada na aliança, na Torá. Não deve também abandonar a instrução do Pai de sangue, que o prepara para o mundo. E não deve o discípulo abandonar também a instrução do mestre. Ele é educado na família, ele é educado pelo mestre para a vida social e uma vida das relações da busca do melhor, né, que o ser humano pode encontrar para dar significado à sua existência. Existe uma sabedoria sagrada que passa de pai para filho, como também de mestre para aluno. A Torá, a lei e os mandamentos, isto é, a aliança, conduz à instrução e a um comportamento moral. Versículo 3. Eu também fui filho do meu pai e amado ternamente por minha mãe, fazendo referência de que o mestre também teve a sua vida de família e também teve a sua vida de preparação para o conhecimento da sabedoria, né, e o aprofundamento desse conhecimento. A referência à mãe aqui, referindo então ao mestre, refere então ao meio familiar. A metáfora também pode se referir a Deus, que é o Pai do sábio e do povo eleito. O mestre ama o discípulo que recebe dele a sabedoria. Também aqui dá um outro sentido. O pai é o mestre, a sabedoria é a mãe. Também dá esse sentido, né, de aprofundamento, como fosse um argumento alegórico. Argumento de amor e ternura. A sabedoria da vida passa pela família, que ensina por meio da experiência comum. A criança, aluno, é aquele que está se formando e, por isso, ainda inexperiente, e deve aprender. E deve estar à disposição para a aprendizagem. O amor aqui que o mestre tem com o discípulo é o amor que ele tem de pai para filho. É um filho escolhido. É o herdeiro temporal e espiritual. Como se atribui o livro dos Provérbios a Salomão, pode-se referir aqui também a Davi, pai de Salomão, que não era, Salomão não era filho único, mas vinha tratado como filho que edificaria a futura dinastia. Para sua mãe, Salomão era filho único e tinha toda a feição de filho. Versículo 4. Ele me instruiu assim: conserve os meus conselhos em sua mente. Observe os meus preceitos e você viverá. Como no livro do Deuteronômio, duas realidades devemos ter em mente: conservar e observar, como condição de vida, né, e que também se torna uma motivação. Deve-se conservar os conselhos, cuja referência são os mandamentos, e deve-se observar os mandamentos, porque é através deles que se alcança a vida. Versículo 5. Adquira a sabedoria, adquira a inteligência, e não se esqueça delas. Isso é sabedoria e inteligência. Nem se afaste dos meus conselhos. Adquirir aqui tem um sentido metafórico, de compra. Nós vemos no livro de Jó, capítulo 28. Significando tanto a aquisição da sabedoria,
e a forma inteligente de ter a posse desta sabedoria. Daí a ideia de adquirir por alto preço, um valor superior que deve ser adquirido. As coisas preciosas valem mais. Se se quer atingir as coisas valiosas, se deve pagar mais. Lembre Jesus na parábola que fala do tesouro escondido, que fala das pérolas, da pérola preciosa. Se deve pagar mais para adquirir aquilo que é o melhor. Os conselhos dados por Deus na aliança, encontrando também os conselhos dos pais na vida ordinária aos filhos, os conselhos do mestre, que se adquire tanto a sabedoria quanto a inteligência, que compreende e faz o discípulo, filho, buscar como algo valioso, é fundamental aqui. Deve-se obter, assim, a sabedoria e a inteligência, para não se ocupar com coisas secundárias. E assim se vem esquecer os mandamentos. Muitas vezes na vida nós deixamos o fundamental para dar valor aos secundários. E aí nós perdemos, nesse sentido, nós perdemos o sentido maior das coisas. Estar atento constantemente para que não se esqueça da aliança. Em vários momentos, o livro do Deuteronômio chama atenção para o verbo ouvir e não esquecer. Ouça, Israel. Por exemplo, aqui do Shema, Deuteronômio capítulo 6, versículo 3 a 4. Também encontramos Deuteronômio capítulo 4, versículo 23 a 31, Deuteronômio capítulo 8, versículo 14. Mas, no Deuteronômio capítulo 4, versículo 23, diz: preste atenção em si mesmos, a vigilância. Não se esqueçam da aliança que Javé, teu Deus, concluiu com vocês. Versículo 6. Não abandone a sabedoria, e ela o guardará. Ame a sabedoria, e ela o protegerá. A sabedoria parece como um amigo fiel, ou mesmo uma amada, que exige o mesmo amor e devoção de seus seguidores. Como Deuteronômio, que exorta ao fiel judeu a não abandonar a Torá, pois a vivência da aliança guarda a vida do fiel, deve-se amar os mandamentos, onde se encontram neles a sabedoria divina. Contudo, preste atenção a si mesmos, vigilância, para que não se esqueçam de Javé, o Deus de Israel, e não deixe de cumprir seus mandamentos, normas e estatutos, a sabedoria, que hoje Javé ordenava aos judeus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Assim não se deve abandonar a aliança, e Javé cumprirá os mandamentos. Assim não se deve abandonar a aliança, e o fiel cumprirá os mandamentos com amor. Assim não se deve desprezar a sabedoria, e com isso se deve amá-la. Como esposo, ama a esposa aqui é a sabedoria. Não se trata somente de amar a aliança, não desprezá-la, vivendo de acordo com uma vida moral íntegra, buscando-a quando bem amado e desprezado com valor único. Mas se trata de amar a aliança, porque nela que está todo o princípio da sabedoria. Versículo 7. O princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Adquira a inteligência usando tudo que você possui. Adquirir como valor fundamental. E usar tudo o que ele tem à disposição para adquirir a sabedoria. Tudo que está à nossa disposição deve ser colocado na vida para que possamos atingir a sabedoria. Aqui não é uma simples exortação, mas uma exigência.
O primeiro ato sensato do ser humano é adquirir como tesouro a sabedoria e com a inteligência, e exercitar a inteligência para isso. Uma realidade que, ao ser adquirida, a sabedoria, deve constantemente ser procurada, incansavelmente, exercitada pela inteligência. Assim, ao adquirir a sabedoria, deve-se aprender dos pais, dos mestres. Depois de ter o início, deve-se adquiri-la com todos os recursos que se tem. Deve estar sempre procurando concentrar para entender a aliança. A sabedoria é o sistema ético, sem indicação racional. Só se alcança a sabedoria aceitando a sabedoria. O entendimento, a inteligência, é um processo dedutivo, racional, que busca na sabedoria da aliança, a fim de construir a realidade, o exercício da capacidade mental para poder compreender aquilo que se crê ou se aceita. O início da inteligência e da sabedoria está em aceitar a aliança como a aliança é, em seu critério ético, a base da ética. Daí se usa a inteligência para buscar com todas as coisas que se tem, a fim de que se consiga a sabedoria, não só aceitando-a, mas também perseguindo-a, aprendendo-a, buscando-a com inteligência. Versículo 8. Conquiste a sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. A sabedoria deve ser amada com amor, abraçada e beijada como a amada. É uma motivação que dá sentido àquilo que se busca. Se não coloca essa intensidade do amor, o amor como essa mola motivadora da busca do melhor para a vida. Não amor mesquinho, amor pequeno, né? Mas o amor que dá sentido à vida. Deve ser fiel à aliança, como o marido é fiel à esposa que ama, e Deus ama seu povo. Assim existe uma escala que realiza um processo, fomentado por um eros científico, de ter o homem a vontade de cortejar, né, de forma paciente, até que alcance o abraço amoroso e fecundo da sabedoria amada. Assim, a imagem conjugal vem acentuada pelo verbo abraçar. Existe uma busca afetiva para se alcançar a sabedoria. Versículo 9. Ela colocará em sua cabeça um belo diadema e o cingirá com uma brilhante coroa. A metáfora reproduz o rito de bodas, casamento. Quando a noiva coroa o noivo com um diadema de flores. No caso, a noiva aqui é a sabedoria que vai coroar, né, aquela pessoa que busca sabedoria com a com diadema, coroa de flores. Aquele que busca sabedoria na aliança e a aprofunda por meio da inteligência, uma inteligência constante, será coroado então pela própria sabedoria, do mesmo modo que a esposa coroa o esposo no casamento. Então ele será coroado aqui pela sabedoria. Assim, aquele que busca a sabedoria na Torá, na aliança, receberá um diadema, uma coroa de graça, pois aquele que observa a aliança será ungido de honra neste mundo e depois uma coroa brilhante no mundo futuro, na ressurreição. Então, essa é a nossa leitura. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.